Será que quando começa tudo a dar errado na sua vida acadêmica, isso é algo ruim? Meu nome é Felipe Ascensi, eu sou professor de mestrado e doutorado e nós estamos iniciando agora mais um devocional acadêmico para eu te ajudar aqui nesse vídeo a estar mais próximo da palavra de Deus e você usar na sua jornada acadêmica. Inclusive, já compartilha esse vídeo, já mostra para algumas pessoas que você tem muita afeição. Vamos lá! Eu quero, no encontro de hoje, conversar contigo sobre o Salmo 23. É um salmo escrito por Davi, que é um grande rei, né, um dos mais famosos aí de Israel, e que, na verdade, tinha um coração muito especial aos olhos de Deus. E vamos fazer aqui a leitura desse salmo e depois a gente vai meditar sobre essa palavra. Olha só. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por causa do seu nome. Ainda, olha só essa parte é muito importante. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não é só a morte física, não, tá? Todos os elementos que são negativos e que contribuem com a nossa vida entram aqui. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. De quem? De Deus, do Senhor. Preparas uma mesa perante mim. É incrível, cara, é incrível. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha que forte isso. Você está numa mesa, comendo, na presença dos teus inimigos. Olha a dicotomia, olha a tranquilidade. E unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O meu cálice transborda, ou seja, eu não tenho limite. Ele transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Bom, dever de casa. Pega esse salmo, Salmo 23, que é um dos mais conhecidos e mais falados, né, da Bíblia. Imprime esse salmo, coloca na capa do seu celular, coloca em tudo que é lugar para você sempre se lembrar de que vale muito a pena você seguir a palavra de Deus. E o que que nós podemos aprender aqui, dentre diversas coisas interessantes que Davi nos traz nesse salmo, né? Primeiro, é que Deus não permitirá na sua vida um problema maior do que você é capaz de suportar. Né? Então, essa é uma premissa importante do que a gente está conversando aqui. Eu não sei qual é o problema que você está passando dentro do mundo acadêmico, se é uma questão de produção acadêmica, se é uma questão de relação com outras pessoas ou de empregabilidade, eu não sei o que que você está passando, mas você é capaz de suportar esse problema. E se de alguma maneira você está nesse processo de aprendizado, afinal, todo problema é uma oportunidade de aprendizado que Deus nos dá, você então tem que pensar o problema como uma oportunidade de estar mais próximo de Deus. O problema, a dificuldade, o senão, a negativa é um momento de aprendizado. Tanto é que em diversos momentos da Bíblia e até de pessoas que vão fazer interpretações sobre a Bíblia, esse momento ruim, né, esse momento, digamos assim, indesejável, é muito chamado de deserto, né? Fazendo alusão ao próprio povo de Israel que saiu do Egito e cruzou o deserto até a Terra Prometida. E em diversos momentos o deserto é trabalhado de outras formas na Bíblia. E você que está passando por um deserto, é muito importante você entender que é um momento de aprendizado. Por isso que ele não é ruim. Você sai melhor dele se você estiver com Cristo. É um momento de fortalecimento da sua fé. O povo de Israel, quando saiu do Egito, é, eu posso estar errando um pouco no tempo, né? Mas mais ou menos aí, 1 ou 2 meses ele conseguiria chegar na Terra Prometida. Mas demorou em torno de 40 anos. Então, o caminho poderia ser muito mais simples, foi muito mais dificultoso, né? Se você já leu essa parte da Bíblia, né? Os primeiros livros da Bíblia que falam do Êxodo,
Você deve ter observado como que às vezes é a nossa falta de fé, nossa falta de relacionamento com Deus, que faz com que um caminho que duraria algum tempo pequeno para algo tão importante como uma promessa de Deus, ele demore muito mais. E o fato é que Deus dá sinais de que você precisa se voltar para Ele. Eu tenho certeza que se você começar a meditar na palavra de Deus, você vai ver diversos momentos da sua jornada que Deus falou contigo. Que Deus te mostrou pessoas, te apresentou situações, que Deus te livrou de diversas outras situações. Em diversos momentos, Deus te chamou para estar mais próximo dele, como também me chamou para estar mais próximo dele. E quanto mais você deixa Deus te guiar, mais rápido você sai do seu deserto, mais rápido você sai dessa situação que você entende como ruim, mas na verdade é um momento, uma oportunidade de proximidade com Deus. Entende uma coisa, não importa o problema que você está passando nesse mundo acadêmico, não importa. Não existe porém aqui no que eu vou falar, tá? Não importa. Maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Então, se você tem Deus como centro da tua vida, não importa o que vier. Não importa o mal que forem fazer para você. Não importa o feitiço que forem jogar. Não importa a seta que vier na tua cara. Porque você está protegido. Aquele que está em você é muito maior. E eu sei que isso no mundo acadêmico é um desafio, né? Se a gente pensar assim, como que a gente pode fazer uma relação do Salmo 23 com o mundo acadêmico? Em diversos momentos a gente passa por situações tóxicas, né? Seja com os nossos colegas de estudo, seja com os nossos colegas de trabalho, seja em relações hierárquicas, né, com professores, com orientadores, e o inverso também, né, o aluno que é tóxico. Então, nós passamos por diversas situações tóxicas, e esse é o momento da gente estar firme com o pastor, o nosso Senhor. Esse é o momento de você entender que, ainda que você caminhe pelo vale da sombra da morte, você ficará de pé, mesmo com todas essas relações tóxicas. E você começa até a se sentir mais protegido. Você começa até a ver certas setas que estão vindo na tua direção, mas vão para o lado, vão para o outro. Você passa até a ter mais livramento na tua vida. Às vezes você está passando por situações de artigos reprovados, não consegue publicar, não consegue fazer, não consegue aumentar currículo. Às vezes você está passando por restrições financeiras. Muitos acadêmicos hoje, até em função de certas pressões do que eles devem pensar e falar, eles passam por restrições financeiras. Pessoas talentosíssimas que têm assim um conhecimento precioso que poderiam contribuir com o mundo e poderiam ser muito bem remuneradas por isso passam por restrição financeira porque vivem essa mentalidade de escassez que é muito comum no mundo acadêmico. E Deus quer que você aprenda com a palavra dele para você multiplicar a palavra dele para o mundo. E aí sabe o que acontece? Todas as coisas são acrescentadas a você, inclusive a questão financeira. E muitos acadêmicos hoje vivem com restrições financeiras por conta disso, não colocam a palavra de Deus como o grande ensinamento e o grande guia das suas ações. Às vezes você passou por uma manipulação em concurso, como eu já passei e diversas outras pessoas passaram, né, em que você era o candidato que deveria ser selecionado, mas alguém que, em função de amizade, em função de compadrio, entra na sua frente e você se sente mal, injustiçado. Olha em quantas situações, quando você tem Deus como seu pastor, o centro da sua vida, você consegue tomar como aprendizado muito mais rápido e superar muito mais rápido, porque você é capaz de suportar todas essas situações, inclusive opressões em relação à sua crença. Hoje, infelizmente, você falar que é cristão em alguns ambientes acadêmicos, você é oprimido, você te olham torto, é como se você fosse impuro, né? E isso faz com que você, em algum momento, se sinta, sabe, como alguém que está sofrendo preconceito pela sua crença. Em todos esses momentos, relações tóxicas, manipulações, artigos reprovados, e sabe, todas essas coisas ruins, opressões e tudo mais, você está passando por um processo de aprendizado. E o processo de aprendizado necessariamente envolve você fortalecer a sua fé. Deixa Deus que te guiar.
Nada disso vai te afetar, porque você vai ficar em pastos verdejantes. Olha que lindo isso. Verdejantes. Então, o que fazer, Felipe? Primeiro, como já falei, deixe o Senhor ser seu pastor. Entregue-o pro... Olha só como é que... Quando eu vou falar o que é para fazer, o microfone até para. Deixe o Senhor ser o seu pastor. Entregue o problema na mão dele. Mas entregue confiando. Fortaleça a sua fé. Não faz como alguns fazem. Não, entreguei para Deus. Mas continua vivendo a sua vida de um jeito que Deus não aprovaria, não gostaria que a pessoa vivesse. Outra coisa, tenha certeza absoluta que se você confia em Deus e você tem fé em Deus, a sua mesa perante os inimigos vai estar posta e você vai saborear o banquete da sua mesa. Algumas traduções da Bíblia, inclusive, chamam de banquete essa mesa, né? Um banquete na presença dos meus inimigos. Então, você vai saborear o teu banquete, a tua mesa, independente de quem seja o seu inimigo. E terceiro, deixe o seu cálice transbordar. Eu acho essa metáfora incrível, né? Tem diversas interpretações para isso, né? Para o cálice que transborda, mas eu acho que uma que cabe muito bem aqui para essa nossa conversa é justamente a ideia de que com Deus você supera seus limites. Quando você começa a ler a Bíblia, eu não digo para você ler a Bíblia 50 páginas por dia, lê um capítulo. Lê um versículo, coloca no seu celular, sabe? Eu tenho a Bíblia aqui no celular, eu tenho a Bíblia na minha cabeceira. Às vezes eu estou lendo no celular, às vezes eu estou lendo na cabeceira. Então, traga para o seu cotidiano isso, porque você vai ver dia após dia a bênção de Deus superando os limites que você acreditava que tinha. E eu, quando passei a entender isso, tem sido incrível o que Deus tem feito comigo. E o meu cálice transborda nas situações em que eu nem imaginava que Deus faria comigo. Então, deixe Deus te guiar. Não se importe com os inimigos se você tem fincado a sua fé numa rocha. E veja aí o sabor incrível de uma superação de limites com seu cálice transbordando. Esse é o recado, Salmo 23, incrível, salmo maravilhoso. Inclusive, se você quiser que eu faça mais devocionais acadêmicos com salmos, né? A maioria deles foram escritos por Davi, mas nós temos também salmos de outras pessoas importantíssimas dentro da Bíblia. Fala aqui embaixo para eu saber se eu estou te ajudando e, principalmente, compartilha com alguém. Esse mundo acadêmico precisa cada vez mais também ser guiado pela palavra de Deus. Tchau, tchau.